Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você, direto dos estúdios da TV Com. Hoje nós vamos falar sobre o novo centro de diagnóstico e oftalmologia da Santa Casa de Santos e vamos falar com o médico oftalmologista Marcos Alonso Garcia. Doutor Marcos Alonso, prazer em tê-lo aqui. Obrigado, Guto. Eu estou em casa aqui, é sempre bom estar com vocês. Falar de coisas que eu gosto, falar da Santa Casa. Embora a gente venha de 2 anos muito difíceis de pandemia, né? A gente sempre tem uma noticiazinha boa. Eu acho importante a gente colocar na grade horária da televisão alguma coisa positiva, alguma coisa boa, né? Para que as pessoas em casa sintam que o mundo está voltando ao normal, né? E entre as boas notícias, a gente já desfruta desse centro. Foi um pouquinho antes da pandemia, foi uma iniciativa muito bacana que envolveu provedoria, superintendência de editoria clínica, Rotary Club e a oftalmologia, e se montou um centro de diagnóstico de ponta em Santos para atender demanda de SUS. É uma coisa fantástica porque a cidade carecia, a região carecia. Até então o modus operandi era quando necessitava de alguma coisa mais sofisticada, ter que se inscrever dentro dessa pirâmide de SUS e buscar esse tipo de recurso na capital, numa universidade ligada ao SUS, né? Hoje não. Hoje O serviço não existia na Baixada? Não, a gente tinha uma limitação técnica, a gente fazia a maioria dos procedimentos, os que tinham mais demanda, mas muita coisa a gente não conseguia fazer na rede pública, coisas que os pacientes da rede privada já tinham acesso, quer dizer, aquela pessoa que tem, graças a Deus, a possibilidade de comprar medicina particular ou ter um bom convênio como a Santa Casa, já gozava dessa possibilidade de fazer todos os exames em Santos. Mas quando a gente falava de SUS, não. Se a gente precisava fazer um laser, alguma coisa um pouquinho mais sofisticada, uma tomografia do nervo óptico, da retina, o paciente tinha que se inscrever numa fila do SUS para poder fazer o exame em São Paulo, se deslocar da Baixada para São Paulo e depois voltar com o resultado para a gente, né? E um exame que necessariamente é urgente, quanto tempo demorava nessa fila do SUS? Meses, né? Meses, isso é uma coisa bem difícil para a gente, porque dentro desse mundo de SUS, e a Baixada Santista é muito grande, quem vive a medicina do SUS sabe que Santos tem um papel muito importante na região, né? Tem muito paciente que vem de muito longe da Baixada Santista e vem tentar fazer esse tipo de exame em Santos. Quando a gente não consegue dar esse tipo de retaguarda que ele tem que ir buscar a capital, a logística, é muito dinheiro também que se gasta, né, Guto? Porque aí você precisa do assistente social para poder ajudar essa família a se locomover e agendar e tudo mais. Então foi muito bacana. Uma pena que logo que a gente inaugurou, a pandemia sobreveio e a gente ainda não teve a possibilidade de usar a plenos vapores, a 100%, mas os pacientes já começam a se beneficiar. Existia uma lista, essas filas são muito comuns no universo público da medicina, né? E hoje em dia a gente tem capacidade de começar a chamar esses pacientes dentro do que a gente pode atender. A gente ainda não pode exercer 100% da capacidade técnica por causa da pandemia. A gente tem algumas restrições de horário, de agenda, por metro quadrado, né? Para que as pessoas estejam protegidas da pandemia. Mas fantástico você ter medicina. Eu acho muito chato a exclusão da medicina. Eu ter uma máquina na cidade para quem tem medicina privada e o paciente de SUS é um paciente de segunda categoria. Quer dizer, como ele não tem medicina privada, ele não tem acesso a esse tipo de medicina, né? Então esse é o papel que a Santa Casa faz há séculos na região, é de dar acesso
não só a medicina, mas a boa medicina, a mesma medicina para todos. É isso que é importante, né? Você dá acesso para o paciente público da mesma tecnologia que o paciente da vida privada ou do particular teria em qualquer cidade grande do mundo, né? São máquinas de ponta, são máquinas de laboratórios e fabricantes americanos de alta tecnologia. Nós temos laser IAG, laser argônio, tomografia de coerência óptica, campímetro visual de última geração. Tá bonito para trabalhar. Se você entrar lá, você não tem aquela bossa de medicina pública, né? Que a gente entra. A própria instalação já vai mostrar que, puxa, parece privado, mas parece privado. E eu acho isso muito importante, né? E dá para fazer. Dá para fazer. Eu queria a tua opinião, porque você milita tanto no SUS quanto na área privada. Exatamente. Dá para ter a mesma condição de qualidade, tanto no privado quanto no SUS? Né? Dá, quer dizer, é um desafio do gestor. O gestor hoje de saúde pública, hoje talvez seja um dos ramos mais competitivos da gestão. Ele tem que entrar num mercado onde ele precisa comprar equipamento top de linha, que precisa de câmbio estrangeiro, às vezes de financiamento dentro do Brasil e depois de manutenção, contratos de manutenção. Para quem acha que é caro montar um centro de diagnóstico, não tem ideia de como é caro manter um centro de diagnóstico. Que era aquela coisa da política dos antigos. É mais caro que comprar e mais caro manter. Muito mais. A gente não era de uma época que os políticos inauguravam um prédio do hospital, e inaugurar o prédio era o primeiro passo, né? E equipar esse prédio e contratar equipe e a gestão de recurso e treinar a enfermagem, auxiliar de enfermagem, a nova tecnologia, ensinar elas a usarem as novas máquinas, adaptar os médicos a uma nova realidade. Quer dizer, isso tudo leva a tempo. Quem entrou na Santa Casa nos últimos anos agora não reconhece. Quem andava, tinha aqueles corredores antigos, aquela coisa de uma medicina dos anos 70 e 80, não reconhece. E é desafio de gestão, porque é difícil. Sim. Se não for uma gestão muito profissional, é difícil. E imaginar tudo isso que está sendo feito ainda numa época de pandemia, que você não consegue nem exercer em 100% a capacidade. E não consegue mensurar ainda esse serviço. Porque operacionalmente o hospital tem algumas fontes de renda fundamentais que durante a pandemia foram praticamente fechadas para que pudesse se atender os pacientes de Covid. Quer dizer, a instituição continua na missão de atender a região e para quem não vive dentro do hospital, a gente além de atender a Baixada, por intercâmbio, tem muito paciente que veio de outros municípios, do ABC, que acabou recebendo guarida de leito aqui. Então, a missão cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais se expandindo. Fazer tudo isso, não parar de atender durante a pandemia, continuar atendendo, porque a medicina não para. As outras doenças continuam acometendo as pessoas. Tem gente que tem quimioterapia para fazer, não dá para esperar, o descolamento não dá para esperar, o glaucoma não dá para esperar, nós voltamos com os transplantes. Quer dizer, é um desafio de Hércules, que é um trabalho duro, né? Você falou do investimento na compra do equipamento e vamos falar agora qual a importância esse centro de diagnóstico de antecipar um problema maior que essa pessoa vai ter lá na frente, ou seja, vai haver mais despesa para esse paciente caso o problema que ele está precisando que seja diagnosticado não seja diagnosticado cedo. Quer dizer, toda essa cascata de gastos que você teria quando você faz uma medicina sem gestão, que a maioria dos lugares, quando você não tem gestão ou você não tem recurso, ou o recurso é mal gerido, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Só se vai no efeito, a causa a gente nunca consegue. É impossível. Hoje você não consegue, nem público nem privado. Se você não trabalhar com gestão, com plano, com meta, você não consegue. Então tem uma boa parte do dinheiro que vai acabar sobrando, porque você vai evitar, diagnóstico precoce é tudo, pode ser que sobe dinheiro para que se invista em outras coisas, né? Já está sendo cotado novos equipamentos para centro cirúrgico, microscópios novos, alemães, de ponta, um microscópio tão bom quanto tem no Einstein ou no Sírio-Libanês, para ser usado para medicina pública e privada, novos aparelhos para fazer cirurgia de catarata, aparelhos para fazerem novas cirurgias de oftalmologia, e isso tudo é muito caro. E é uma quebra de paradigma quando você tem que fazer um procedimento novo, treinar a equipe. Eu vejo os próximos anos agora que a gente vai dar
vai dar uma arrancada aí, muita coisa nova. E além disso, tem a questão também da vida das máquinas, né? As máquinas estão cada vez tendo uma vida útil menor, porque exatamente. A modernidade... Você não precisa ir muito longe, né? Você olha o telefone celular que você tem, né? Eu fico olhando meu telefone, eu achava que eu estava bem pra caramba de telefone, daí eu já vi que tem 5 modelos mais novos que o meu telefone. E é bem esse o problema, porque teve uma parceria muito feliz do Rotary. O Rotary encontrou na Santa Casa um grande parceiro para atender esse perfil de paciente público que tanto carece, mas a Santa Casa entra com o recurso para fazer toda a instalação física, toda a instalação elétrica. Você, para ter uma sala de transplante de córnea, você tem que ter todo um fluxo laminar de oxigênio, uma capela para manipulação de gases, lâmpada de fenda, microscópio especular. Não é apenas um espaço que se abre ali para o procedimento. Gente muito bem formada, né? A gente tem o Marcos Boa, que trabalha com a gente, que toda vez que eu vejo ele fazendo um transplante, eu ainda fico com um sorrisinho no rosto, porque o cara opera muito bem, muito experiente. Então você tem um cara experiente aí com retaguarda para as coisas acontecerem, né? E aí o hospital tem que custear. A equipe médica que está lá, o hospital tem que custear a manutenção da máquina, a manutenção preventiva obrigatória. Essas máquinas estrangeiras, elas são fantásticas, mas elas funcionam online, né? Elas praticamente têm vida própria. Tem vida própria. Aquilo é o boneco Josias. Você chega lá, tem a máquina, vamos lá! Vou entrar em modo manutenção. E entra mesmo, não adianta querer fazer... Não tem gambiarra. Ligação direta, nada. Produto alemão, produto suíço, não tem né? como improvisar. Não adianta vir com MacGyver que não vai funcionar. Não, MacGyver não se cria aqui. Aí a gente tem que chorar lá e se é custo. E isso tudo já está planilhado com uma certa antecedência. É bacana trabalhar com coisa boa, né? Tudo é bom. Se você trabalha com transporte de aplicativo, que você tem um bom carro, se você trabalha com aplicativo, que você tem um bom celular, se você trabalha com hospital, que você tenha condição de trabalhar. Eu já trabalhei em muito hospital público em que o médico tinha que levar coisa de casa ou do consultório porque faltava, né? Isso é muito ruim. Isso é a realidade. Na Santa Casa nós não temos. Hoje é um hospital que atende a comunidade de SUS em excelência e que se mantém. E eu fico imaginando a hora que, se Deus quiser, passe essa pandemia, a gente possa... Voltar com força total? Voltar com força total, que a gente vai poder ajudar de gente na Baixada. Porque a gente ainda não está podendo usar todo o potencial, porque os horários são limitados. Mas eu tenho fé que para esse segundo semestre a gente já vai começar uns números um pouquinho melhores e para o ano que vem vai ser um ano bem produtivo para a gente, Guto. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio Nova Emergências Médicas. A Cresmed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento,
competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o médico oftalmologista Marcos Alonso Garcia, que está contando pra gente as novidades da Santa Casa em relação à oftalmologia. Falamos especificamente do Centro de Diagnóstico e Oftalmologia da Santa Casa. Marcos Alonso, você estava me dizendo no intervalo que não vê a hora do centro funcionar a plena carga. É isso aí. Você acha que quando isso puder acontecer, essa demanda reprimida que a gente tem no SUS em relação a esses procedimentos, qual o tempo que você acredita que a gente possa ter um respiro nessa fila aí? Não, existe uma boa vontade muito grande da equipe da Santa Casa de absorver essa demanda do SUS. Existem algumas questões burocráticas, porque, na verdade, quando você cria um centro diagnóstico com toda essa tecnologia, os municípios que precisam desse serviço de SUS teriam que celebrar contratos para que os pacientes não precisassem mais ir para São Paulo, né? Então tem que existir um comum acordo entre a Santa Casa, que quer prestar esse serviço e consegue prestar esse serviço, e os municípios escolherem quanto que eles precisam o número, o volume de atendimentos, qual o tipo de exame que está mais represado em cada região, porque os números não são pequenos de pacientes represados. O que acaba acontecendo com o paciente do SUS represado é que muita gente que está nessa lista ou morreu, ou mudou de cidade, ou de tanto esperar, ou conseguiu um dinheiro emprestado e acabou fazendo na vida privada o exame, ou juntou um dinheirinho e entrou para um convênio privado e esperou a carência para poder fazer o exame. Mas então agora precisa ter uma sensibilidade para que as prefeituras que têm esses pacientes usem esse centro que está disponível. Não é uma questão muito difícil, porque não tem muito número para brigar, a tabela de SUS ela é nacional, os valores são universais. É uma questão de demanda, de você celebrar demanda, né? Eu entrei numa época na Santa Casa em que, infelizmente, por falta de gestão, muita coisa que a gente produzia dentro da Santa Casa, que não tinha contrato, a Santa Casa não recebia. Isso era muito comum, as pessoas não sabem lá fora. Fazia e não recebia. Mas, assim, era uma benemerência, só que matematicamente o município, o estado, a região, se não tinha contrato daquele procedimento, o paciente chegava lá, ele precisava do procedimento, a gente fazia. Só que o hospital nunca era remunerado. E o médico, por sua vez, também não era remunerado. Em alguns casos, aconteceu da Santa Casa remunerar o médico, assumir também esse prejuízo. O ônus do honorário do médico sem nunca receber a contrapartida. Então foi um esforço muito grande de gestão. Aí a conta não fecha. Você imagina, durante décadas, para mim foi surpresa. Tinha um procedimento que a gente fazia com uma certa frequência e descobri que foi uma coisa bacana, que foi feita para o público que necessitava, mas a instituição não pode não receber. Sim. O contrato tem que ser celebrado. Se o município tem um munícipe que precisa fazer esse tipo de procedimento, e assim, hoje existe uma boa vontade de ambos os lados, de sentar, conversar. Eu acho que com a pandemia atrapalhou um bocado, e entrar em sintonia para que acabe com essas listas e tudo mais.
E assim, do mesmo jeito que tem gestão do lado da Santa Casa, a gestão de SUS dos municípios também se profissionalizou para poder ponderar o que precisa mais, o que é mais emergencial. E isso vai ser muito bom, porque tem dia que a gente fica lá e a gente não tem... Gostaria de fazer demanda, mais, mas não tem demanda para fazer mais. Né? Então, pelo que você está falando, a lição de casa tem que ser feita pelas cidades, mapear esses pacientes, saber quais são os problemas mais frequentes e aí celebrar o convênio com eu acredito que, inclusive, municípios mais distantes dos que a gente está acostumado a ver poderiam se beneficiar e contratualizar todos esses equipamentos que a gente tem para fazer. A gente pode fazer os exames, entregar os laudos, fazer os procedimentos. Então, acho que é uma questão de tempo agora. É que, infelizmente, saiu completamente do foco da gestão. A pandemia ocupou 100% do tempo de todos os municípios, mas acho que a hora que isso passar, nós vamos ser um grande prestador de serviço, agora sim contratualizado, né? Tudo no papel, como tem que ser. Porque não era surpresa que o hospital passava por períodos de balanço negativo. Você fica prestando um serviço que você não é remunerado. E você ainda fica pagando. Ainda paga o médico, né? Não, são coisas incríveis. Quer dizer, o hospital, ele corre o risco de ser judicializado por um procedimento que fez e nunca foi remunerado, né? Então, e tem um outro lado também. Se ele não fizer o procedimento, ele também pode ser judicializado, porque é obrigação via SUS, né? O mundo tem que fazer. Você imagina, Guto? É verdade. Então, isso tudo é um trabalho de formiguinha. Você tem que trabalhar em... Eu não queria ter o trabalho que eles têm, não, que é muito difícil. Porque você tem que tomar conta do hospital, de contrato, de processo, de equipe. Seleção de pessoal. E aí você descobrir, olhar a tabela e ver se está recebendo, se não está recebendo. Cada município tinha uma forma de se relacionar com o SUS e de contratualizar, né? Isso foi mudando ao longo dos anos. Isso é uniforme? Então, eu vejo hoje que trabalho dentro do hospital que o volume de serviço contratualizado pelos municípios está defasado. Eles deveriam comprar mais serviços. Até porque eles não conseguem oferecer isso via rede pública, né? Nada mais justo do que contratualizar. Exato. Eu vejo dessa forma, porque assim, às vezes você tem um município que você tem contratualizado, por exemplo, 70 novas consultas de uma subespecialidade. Que você provavelmente faça numa semana e na outra ponta tem uma fila. Então, a medicina não deveria funcionar assim. A gente acabou entrando no SUS com uma mania de represar e depois fazer mutirão. Isso não é uma coisa boa. Você sempre falou isso. Não é bom. Mutirão não é bom. Não né? é bom. Aparentemente é bom. Mas você está, na verdade, tendo que diluir aí uma fila de espera de anos. Quer dizer, de vez eu fazer um mutirão no fim do ano porque a fila foi grande, se formou a fila, significa que a gente deveria aumentar um pouco. O porquê que essa fila aumentou? A fila aumentou porque a gente poderia trabalhar mais mensalmente mais pessoas. O mutirão coloca sob estresse qualquer instituição. Verdade. Coloca o ser humano sob estresse, o centro se coloca. Então, o mutirão era uma forma de uma época antiga em que a gestão era assim, improvisada. Tem uma fila enorme, vamos organizar um mutirão. Quer dizer, o fato de ter uma fila enorme significa que a gente não prestou atenção. E a falha está aí, né? Quer dizer, se a gente tem um hospital na região que tem a máquina e está se propondo a fazer, manda os pacientes na mesma demanda que são necessários, para que não tenha fila. E isso é uma coisa que me incomoda, que, por exemplo, na medicina privada é uma coisa que me incomoda. Um convênio, ele é super pressionado, ele tem que oferecer um médico de especialidade em no máximo 14 dias, senão ele está sujeito a multa. Mas muitas vezes na vida pública ninguém toma esse tipo de medida. Então me incomodava. Por que o cara na vida pública fica um ano esperando um leito para fazer uma cirurgia e o camarada na vida privada em 14 dias tem que ser resolvido? Sendo que é uma medicina complementar, né? Você está lá por conta coisa que me incomodava. O cara vai no meu consultório todo mês, eu tenho que ter tudo direitinho, do extintor de incêndio, ao oxigênio, tudo mais. Aí de repente você entra numa autarquia pública, federal, que seja, estadual, municipal, e o extintor está vencido. Quem que vai gerenciar? Né? Porque não vai pegar fogo lá? Vai, caixa de gordura dentro da sala de curativo. É uma coisa preocupante. Então,
Hoje a lição de casa está muito bem feita. Quem frequenta hospitais bem gerenciados nota a diferença, seja público ou seja privado. E é interessante porque o nome vem junto, né? Porque assim, junto com a Santa Casa cresce o interesse dos pacientes públicos, mas também dos pacientes privados, né? Porque a instituição é atrelada, é a mesma casa, são pessoas jurídicas diferentes, mas é um corpo clínico que presta esse tipo de serviço. Então é uma lição de casa para ser feita e eu espero que eles mandem bastante coisa para a gente fazer, porque a equipe é muito grande, é a maior equipe de especialidade da Baixada Santista. A mais qualificada. E a gente tem todas as subespecialidades, sem exceção, né? A gente está partindo agora para retina in vitro, que era a última especialidade que vai precisar de um investimento grande, e transplante, que nem se sonhava em fazer esse procedimento. E a gente faz em excelência. Então eu acho que a hora que a gente poder voltar ao mundo normal, que a pandemia passar a ser secundário, não primordial, que a gente vai poder fazer muita coisa bacana. Eu espero que sim. E tem uma geração lá ansiosa, tem um pessoal aí que tá louco para trabalhar. E o principal, né, Marcos? O SUS, ajudando realmente quem precisa, que usa o SUS. Eu tenho essa visão de SUS, assim, eu inclusive defendo um credenciamento universal de SUS. Eu sempre achei que num país onde tem tanta gente que não tem acesso à saúde, que você deveria olhar com bons olhos um credenciamento, inclusive individual, universal. Mas se você chegar numa cidade pequena que não tenha a sorte de ter uma Santa Casa, né? De repente eu vou para uma cidade do interior, no Nordeste, e eu quero atender SUS. Por que não credenciar um médico privado dentro dessa demanda, né? Eu penso assim, acho que o SUS brasileiro é bom, mas vai melhorar. E o da nossa região é muito acima da média do estado. Parabéns, Marcos Alonso. Infelizmente, a nossa produção já está aqui, ó. Encerrar, acabou. Estourou. Muito obrigado. Obrigado, produção. Grande produção. Santa Casa e você fica por aqui. Obrigado, Marcos Alonso. Obrigado, Guto. Obrigado, viu? Assista o Santa Casa e você nas nossas redes sociais. Eu volto na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.